Olá, uma ótima tarde, sou Adriano Faleiros e de hoje até o final deste mês de dezembro vou estar com vocês aqui também no Agricultura BR, cobrindo as férias do Fabiano, férias merecidas que começaram hoje. Fabiano, uma ótimas férias para você e para você que está ligado aqui na programação do Canal do Boi. Eu lembro que você acompanha o Agricultura também ao vivo pelo portal sba1.com, pelas parabólicas e também pelos canais da Claro TV e Nest TV. E também para você que está na região de fronteira, aí, Paraguai, Bolívia, acompanha toda a programação também com sinal aberto pela Nel TV. Bom, a gente começa essa edição trazendo para você informações sobre a cotação do boi gordo. Nas praças pecuárias paulistas, mesmo com as escalas relativamente confortáveis, atendendo em média 7 dias, os frigoríficos abriram o dia ontem pagando R$1 a arroba a mais para todas as categorias destinadas ao abate. Reflexo da oferta restrita e expectativa positiva frente ao consumo de carne no final do ano. Veja algumas cotações. Bom, a cidade de Campinas, no interior paulista, está sediando o Top Farmers, evento que reúne os maiores produtores de soja, milho, algodão e café do Brasil. O presidente da Câmara de Comércio e Indústria Brasil-China, o Charles Tang, conversou agora cedo com Walter Pulga Júnior sobre as perspectivas para a relação Brasil-China e o mercado de fertilizantes. Acompanhe aí. Doutor Charles, essa relação do Brasil com a China, algum atropelo quando o governo acabou de alguma maneira, criando uma situação delicada, prejudicou os negócios do Brasil? Olha, na época onde teve muitos ataques contra a China, logicamente a China ressentiu um pouco, né? A primeira lição para qualquer comerciante é tratar bem seu cliente. E o maior cliente que o Brasil tem é a China, que em 3 anos somente proporcionou ao Brasil um superávit, ganho do Brasil nas trocas comerciais com a China de mais de 100 bilhões de dólares. E graças a isso, não só as trocas comerciais de superávit, como também os investimentos chineses no Brasil, que já atingem 85 bilhões de dólares, e os financiamentos, empréstimos da China para o Brasil, têm ajudado demais a estrutura financeira e econômica do Brasil. A China, durante a pior fase da crise econômica do país, quando tínhamos 14% de desemprego, a China investiu mais de 20 bilhões de dólares no Brasil, emprestou mais de 20 bilhões de dólares para o Brasil e também, como falei, o comércio entre o Brasil e a China tem rendido isso. Quando eu cheguei no Brasil, transferido para um banco de investimento de Wall Street para o Brasil, o Brasil passou por moratória. Só que hoje a China ajudou o Brasil a ter uma posição invejável de reservas em divisas que supera 350 bilhões de dólares, que nunca mais vai ter medo de passar por moratória. Logicamente, em grande parte, é a força do agro brasileiro que tem contribuído para isso. Nós podemos pegar o exemplo da Austrália. O primeiro-ministro da Austrália se namorou do presidente Trump e começou a atacar a China. E aí, para se defender,
de um dia para o outro, descredenciou quase todos os frigoríficos australianos, taxou o maior mercado de vinho australiano é a China, e de um dia para o outro teve uma taxação de 220% em cima da importação de vinho, acabou com o mercado. Tinha 50 navios carregados de carvão australiano que não puderam atracar na China. Não? E a cevada, que é o grande produto de grãos que é exportado para a China, sofreu 85% de taxação. Então, infelizmente, aqui no Brasil tem muitas pessoas que atacam os interesses nacionais do Brasil por amor a um outro país. Em 1848, o Lord Palmerston, que foi 2 vezes primeiro-ministro da Inglaterra, num discurso dele para o parlamento britânico, disse que nações não têm amizades, nações têm interesses. E o dever de cada cidadão defender o interesse nacional do seu país. E aqui no Brasil, infelizmente, não temos temos pessoas importantes que não são patriotas e atacam os interesses do Brasil. O senhor defendeu aqui que a agricultura será responsável por colocar o país entre os países mais importantes do mundo. Como o senhor vê isso? Olha, como nós sabemos, né, a agricultura do Brasil tem desenvolvido muito. A Embrapa é um sinal de excelência mundial. Né? A ministra Tereza Cristina é muito benquista na China. Né? Ela, quando secretária de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso do Sul, coordenou comigo 2 viagens que eu fiz com o governador dela na época, André Putinelli, onde fomos buscar uma empresa chinesa que eu apresentei, investiu 3 bilhões em Maracaju, né? E o prefeito de Maracaju foi junto na viagem. Então eu acho que o Brasil tem tudo para cada vez mais exportar mais para a China, principalmente com esses conflitos com os Estados Unidos, né? O Brasil tem chance, né? O senhor comentou também na sua participação aqui as preocupações dos agricultores brasileiros e de outras regiões do mundo com a alta dos preços dos fertilizantes. Isso continua? Os preços de fertilizantes defensivos estão todos aumentando muito. E estão aumentando por quê? Por causa da Covid, que paralisou, tiveram um lockdown, parou a produção de muitas fábricas, o enchente que teve na China, que criou caos na produção, a inflação das matérias-primas também na China, que aumentou os custos, né? E o alto dos fretes marítimos também. E a inflação mundial atingiu o mundo inteiro, Estados Unidos, China, Brasil, tudo. Então, eu não vejo como os preços voltarem aos patamares anteriores. Mas, em compensação, os produtos agrícolas brasileiros também vão subir e vão vender os produtos um pouco mais caros para a China também, né? Então, infelizmente, é uma inflação generalizada do mundo todo. Bom, e daqui a pouco o Walter Pulga Júnior traz informações ao vivo da Top Farmers, lá direto de Campinas. Agora a gente confere como estão as cotações da soja na Bolsa de Chicago. Está aqui para você acompanhar comigo aí, contratos para janeiro de 2022, valor aí de R$ 1.221 mais 4, a variação positiva de 0,35%. Para os vencimentos, contratos de março de 2022, aliás, aqui só vou corrigir aqui, são 1.228 dólares, né? O pessoal está me corrigindo aqui. Variação positiva também de 0,18%. Para maio de 2022, o preço é de 1.237 dólares, variação positiva também de 0,14%. E para julho de 2022, o valor cotado é de 1.244 dólares, também variação positiva de 0,16%. E você acompanha agora como estão os valores nesse momento em relação à soja no mercado nacional.
Bom, você confere comigo agora os preços relacionados à soja nos portos brasileiros nesse início de dezembro. Está aqui já para você acompanhar em casa, tanto no Porto de Santos, bem como no Porto de Paranaguá. Soja para entrega em dezembro agora está sendo comercializada por R$ 165,00 a saca, de acordo com dados aí da Grãos Corretoras. Vamos dar uma olhada então como está nesse momento o dólar também, sendo comercializado nesse momento em R$ 5,61 mais 7 para a venda, com variação aí com queda de 0,31% nesse momento o mercado do dólar. Bom, são 12 horas e 41 minutos, é hora de intervalo comercial por aqui. Logo depois, na volta, a gente continua trazendo informações para vocês do que é destaque nesta manhã de quarta-feira no agronegócio nacional e internacional. A parada é rapidinha, fica por aí, eu volto em 2 minutos. 12 horas e 42 minutos, já estou de volta e você viu agora há pouco que começou hoje em Campinas o Top Farmer, evento que reúne os maiores produtores de soja, milho, algodão e café do Brasil. E é para lá que nós vamos agora ao vivo, vamos conversar com o Walter Pulga Júnior, que está cobrindo esse evento e que vai trazer todas as informações para a gente. A gente perdeu um pouquinho agora o sinal com o Pulga, mas daqui a pouco a gente já tenta restabelecer esse sinal. Você viu, hoje já teve aí a participação de várias pessoas, várias autoridades em relação ao agronegócio, que já aproveitaram muito bem esta manhã lá em Campinas, para que a gente possa... Foi muito comentada essa manhã do Top Farmer lá em Campinas, com muita coisa interessante, muitas palestras de peso que já dão aí um horizonte para a gente a respeito do que deve vir para o ano que vem. Bom, nós perdemos o sinal com o Pulga, mas para que a gente restabeleça o contato e traga todas as informações para você, antes eu vou trazer informações do tempo. É hora da gente saber como é que fica a previsão do tempo para esta quarta-feira em todo o Brasil. Está chegando aí o Agroclima, que vai trazer informações para você sobre a climatologia para o mês de dezembro. O início do mês será com chuvas acima da média em boa parte do país, porém, em algumas regiões do Centro-Sul, sofrem com a chuva abaixo da média. É o que você confere agora nas informações com a Renata Ferreira. Boa tarde, Renata. Boa tarde, Adriano. Boa tarde a você também que nos acompanha. Hoje, primeiro dia de dezembro, e eu já trago uma análise da climatologia para o mês. Olha só, Adriano, a previsão para o último mês do ano é de chuva abaixo da média no centro-sul do país, viu? São Paulo, Mato Grosso do Sul, também região sul, estão nas áreas onde a chuva não deve atingir a climatologia. Isso não significa que não vai chover, apenas que mesmo com a passagem de frentes frias e áreas de instabilidade, o volume de chuva final do mês não deve atingir aí a média. Agora, olha só, nas áreas em azul, ou seja, quase todo o Brasil, a previsão é de chuva levemente acima da média. E o último mês do ano na costa do sudeste brasileiro começa com o avanço de uma frente fria que se configura aí como zona de convergência do Atlântico Sul, viu? Esse sistema deve atuar mais entre o norte aí de Minas e também Espírito Santo. E no Nordeste, Adriano, esse sistema também ganha força. Chove forte na Bahia, até mesmo no sul do Piauí e no Maranhão. A previsão para os primeiros 5 dias do mês é de volumes de até 70 milímetros na metade sul e oeste da Bahia. Mas o tempo continua firme entre o Ceará, Sergipe, com céu aberto, temperaturas altas e baixa umidade do ar. E a zona de convergência do Atlântico Sul também vai influenciar as de pastagem no sul do Pará e também de Mato Grosso. No Tocantins, previsão de invernada até sábado, com céu nublado e muita chuva. O estado de Mato Grosso também merece atenção ao aumento da chuva entre os dias 5 e 9 de dezembro, com previsão de volumes entre 70 e 100 milímetros em áreas agrícolas, aí, como Sinop e Alta Floresta. Já no sul do país, Adriano, a falta de chuva significativa persiste nesse início de dezembro. Adriano, é com você. Valeu, Renata, obrigado. Vamos dar uma olhada então como está a cotação do milho na B3 nesse momento. Está entrando aqui na minha tela para você acompanhar. Nesse momento, contratos para janeiro de 2022 sendo negociados a 89 dólares, nesse caso aqui, reais, né? R$ 89,70 a saca, variação positiva de 1,05%. Nos contratos para março de 2022, o milho está sendo negociado nesse momento na B3 a R$ 89,80 a saca, variação positiva também de 0,94%. Para maio do ano de 2022, o milho está sendo cotado aí a R$ 86,15 a saca, variação positiva de 1%. E nos negócios previstos para julho de 2022,
A saca está sendo negociada a R$ 82,90, variação positiva de 1,22%. Bom, e agora a gente já tem restabelecido o contato com o Pulga lá em Campinas, que vai trazer informações para você sobre a Top Farmer. Pulga, eu estive acompanhando agora cedo algumas palestras que foram ministradas durante essa manhã, muito produtiva aí na Top Farmers, que já dá um panorama para a gente aí, que dá indicativos de que o agronegócio a partir de 2022 continua né, nesse momento positivo que a gente está vendo aí ao longo de todo esse período, mesmo com pandemia e tudo mais. Mas eu sei que você tem informações mais atualizadas para a gente. Uma ótima tarde para você. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Aqui em Campinas, hoje, no Top Farmers, e vale lembrar, Top Farmers reúne produtores rurais, também empresas que trabalham com propriedades agrícolas com mais de 5.000 hectares, ou seja, é a elite da agropecuária brasileira que está presente aqui nos debates que ocorrem internamente em salas fechadas para discutir aí a perspectiva do agronegócio. Mas um dos debates importantes tocava na escassez hídrica e nas dificuldades no manejo hídrico, nas dificuldades para enfrentar períodos de seca, por exemplo, ou de problemas decorrentes da seca. Eu tenho aqui comigo o pesquisador Gustavo Maia, da Universidade Federal de Pelotas, que participou do debate sobre essas questões hídricas e vai contar para a gente o que é importante que foi debatido aqui, recado que ele passou para o produtor rural. Trabalhar no campo é caótico. Como é que é isso? Não, exatamente. A agricultura, eu acho que ela é um dos empreendimentos econômicos de maior risco. Por quê? Porque a agricultura depende muito do clima. E o clima literalmente é caótico. O que significa isso? Significa que ele é imprevisível. Por mais que a gente tenha hoje estações meteorológicas, capacidade de inteligência artificial para gerar alguma previsão, isso não é 100% e a previsão é de curto prazo. O que isso impacta a agricultura? Tudo. Assim, para vocês terem uma ideia, assim, em termos globais, né, a agricultura ela pode ter perdas de até 40%, 50% por escassez de recurso hídrico. E aí a gente está falando basicamente de chuva. Quer dizer, quando você não tem um sistema para irrigar, né, você depende de São Pedro, basicamente. Né? E esse é um problema bastante grande, porque isso gera incerteza, né? E a gente também não pode esquecer que atualmente a gente está vivendo um problema sério e real de mudanças climáticas, em que os eventos de seca eles têm a se intensificar e se tornarem mais frequentes. E a agricultura depende essencialmente disso. Né? Assim, quanto que a agricultura depende disso? Assim, só para vocês terem uma ideia, isso é um número fascinante. Assim. Uma planta, ela em torno de 80% a 90% do corpo da planta é água. Né? É água. Mas você fala, mas a semente tem pouca água. Sim, a semente tem pouca água. É só que para você produzir 1 quilo de semente, dependendo da cultura, você gasta quase 1 tonelada de água ao longo do ciclo. Então, a agricultura realmente ela é muito dependente de recursos hídricos. Existem números globais, por exemplo, que 70% da água potável, da água doce, né, que a gente diz, é para a agricultura. Né? Então, realmente, esse é um fator limitante, né? E uma coisa que é muito interessante, que a gente não pensa, onde é que está essa água? Né? Ela está no solo, mas também está no ar na forma de vapor de água. Então, as plantas elas conseguem perceber esse gradiente de água da atmosfera até o solo. Então, eventualmente, isso é uma coisa interessante. Assim, a pessoa produz arroz lá no Rio Grande do Sul, onde eu estou, trabalha com agricultura irrigada. Né? Ou seja, tem água no solo. Mas por que eventualmente parece que a planta está com falta d'água? Porque a atmosfera está seca. Né? Então, a planta ela tem que lidar com isso o tempo inteiro. Né? E ela não faz isso de forma mecânica. A planta faz isso de uma forma muito inteligente. Né? Ela não é uma máquina que você vai lá, dá água, põe adubo e ela faz as coisas do jeito que a gente gostaria que ela fizesse. Né? Ela essencialmente é um ser vivo, né? E esse ser vivo ele tem que lidar o tempo inteiro com todas as adversidades. E detalhe, né? Sem sair do lugar. Né? Então, assim, todo mundo sabe que as plantas não andam por aí. Mas, assim, como é que você, sem andar por aí, né, consegue sobreviver se está muito sol, se tem pouca água? Esse é um desafio enorme. Nós temos hoje pesquisas procurando selecionar as plantas mais resistentes das culturas necessárias que sejam desenvolvidas, né, para alimentação de gado humano, que são resistentes à seca. Mas é difícil encontrar solução para isso, não?
Não, é muito difícil, assim, porque embora a gente possa selecionar materiais mais ou menos resistentes, como eu falei inicialmente, a gente tem uma imprevisibilidade climática. E tem um detalhe que é muito interessante. Existe um balanço entre a resistência e a produtividade. É difícil achar um equilíbrio em que você aumente a resistência e a produtividade igualmente. Por quê? Porque para uma planta resistir a um evento adverso, seja falta d'água, temperatura alta ou muito baixa, ela gasta muita energia. Se ela está gastando energia para se defender, para resistir, entre aspas, significa que ela não vai produzir a mesma quantidade. Quer dizer, óbvio que o importante é não morrer, tá certo? Mas se a gente pensar em termos de produção, a gente sempre vai ter perdas, mesmo em material mais resistente. Por outro lado, né, não significa que você está historicamente numa área de seca, que você não possa ter uma safra ou outra com esse problema reduzido. É só que você vai estar com uma cultura que vai estar preparada para uma situação e vem uma outra, né? Então, é essa a questão do risco, né? Você abordou também, professor, durante a sua palestra, que é necessário uma união dos empresários, da academia, ou seja, da ciência, dos pesquisadores, e também dos governos, dos órgãos públicos, ou seja, é preciso uma união, inclusive com a participação do produtor. Hoje, o desenvolvimento do agronegócio caminha em conjunto? Não existe mais um salvador da pátria? Não, isso é uma questão muito interessante, assim. Antes da Revolução Verde, ali pela década de 70, a gente tinha um problema de fome generalizado no mundo, porque a agricultura tinha baixíssimas eficiências, né? Então, assim, um pesquisador, né, melhorando o trigo, né, ele conseguiu resolver o problema de fome de milhões e milhões de pessoas e revolucionou a agricultura. É só que isso tem um limite. Isso tem limite porque as culturas vão melhorando, vão chegando no seu patamar, as tecnologias às vezes não conseguem acompanhar a natureza dos problemas que surgem, né? Ou seja, a gente não tem mais um problema simples hoje para lidar na agricultura, não é falta disso ou falta daquilo, né? A gente tem que chegar em patamares de otimização geral, inclusive para atender a demanda crescente de alimento. Então a gente tem países no mundo como a China, a Índia, até o próprio Brasil, que em função da melhoria econômica tem maior demanda de alimento. Só que quem vai produzir isso? Né? O agricultor. Só que o agricultor tem esses fatores limitantes. Então, mais do que nunca, a gente precisa de uma união entre a academia, que gera o conhecimento para a gente poder pensar nas tecnologias futuras, a gente precisa das empresas que põem isso no mercado e, obviamente, a gente precisa da consciência dos agricultores para utilizar esses recursos de forma adequada e dizer para a gente, que está na universidade, quais são os problemas reais. Né? Então, essa união é muito importante e eu vejo, por exemplo, um evento como a gente está hoje, ele é um indício de que essas coisas estão indo para um caminho razoável, porque há algum tempo atrás, pode parecer estranho até falar nisso, havia uma resistência entre as partes. A academia não queria falar com o produtor, não queria falar com a empresa, né? Mas isso, felizmente, está se quebrando. Bom, você acaba de ouvir o professor de Fisiologia, Gustavo Maia, da Universidade Federal de Pelotas, que hoje palestrou aqui para os dirigentes de grandes empresas agropecuárias que estão concentradas aqui em Campinas, neste evento, né, Top Farmers. Walter Puga Júnior, de São Paulo, ou melhor, de Campinas, para o SBA. Valeu, Puga. Obrigado pela sua participação. Uma ótima tarde para você. Vamos dar uma olhada agora como estão as cotações do milho na Bolsa de Chicago. Já está aqui na minha tela para você acompanhar em casa. O mercado futuro do milho na Bolsa de Chicago. Contratos para dezembro agora deste ano de 2021. Valor negociado em $571 o bushel. Positivo, variação positiva em 0,71%. Para março de 2022, $571 o bushel. Variação positiva aí de 0,66%. Para maio do ano que vem, $573 o bushel, variação positiva também de 0,57%. E os contratos para julho de 2022, $573 o bushel, variação positiva também de 0,48%. Vamos dar uma olhada como estão então os negócios em relação à cotação do milho no mercado nacional. Bom, são 12h56, vou para um rápido intervalo comercial e logo depois na volta você tem aí informações sobre as cotações do café na Bolsa de Nova York. Eu volto já.
Faltando um pouco mais de 2 minutos, aliás, pouco menos agora de 2 minutos para as 14 horas. Estamos de volta aqui com a Agricultura BR e eu trago para você agora como estão os detalhes, como estão as cotações do café na Bolsa de Nova York. Está aqui para você acompanhar em casa. Nos contratos para dezembro de 2021 agora o valor é de 234 dólares e 45 cents, variação positiva de 0,54%. Nos contratos para março de 2022, o valor negociado para o café arábica é de 233 dólares e 50 cents, variação positiva também de 0,51%. Nos contratos para maio de 2022, o valor cotado para o café arábica é de 232 dólares e 95 cents, variação positiva também de 0,56%. E nos contratos para julho de 2022, variação do mercado futuro do café arábica está cotado em 232 dólares, variação positiva de 0,45%. Bom, a gente acompanha agora então valores da cotação do café no mercado nacional. Bom, agora a gente continua falando de café, trazendo desta vez para você as cotações do café na Bolsa de Londres. Está aqui para você acompanhar em casa, mercado futuro do café na Bolsa de Londres, contratos futuros para janeiro de 2022. O café está sendo negociado a 2.288 dólares a tonelada, variação positiva de 1,23%. Nos contratos para março do ano que vem, o valor é de 2.229 dólares por tonelada, variação positiva de 1,31%. Para os contratos para maio de 2021, café na Bolsa de Londres está sendo cotado em 2.208 dólares a tonelada, variação positiva de 1,56%. E nos contratos para julho de 2022, o valor cotado é de 2.200 dólares a tonelada, variação positiva também de 1,24%. E você acompanha agora como está a cotação do café também no mercado nacional. Confira aí. Bom, eu trago para você agora informações como o dólar está sendo negociado neste momento, 14 horas e 51 segundos. Vamos dar uma olhada então, tá aí o dólar comercial aqui no Brasil para venda, R$ 5,62 mais 2. Tem aí uma queda de 0,23%. O mercado se comportando bem nessa quarta-feira, nesse começo de quarta-feira. Bom, e com essa participação mais do que especial aqui, né? Começando, abrindo esse mês daqui de participações aqui no Agricultura BR, eu encerro essa primeira edição. Desejo que você tenha aí uma excelente quarta-feira. Amanhã a gente está junto aqui, mais uma edição do Agricultura BR. Eu espero poder contar com a sua companhia. Tenha um ótimo dia. Até amanhã. Tchau, tchau.